Olá amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Deixa aí o seu like, também faça a sua inscrição. E agradeço porque vocês têm participado conosco de cada vídeo que é colocado, postado em nosso canal. Muito obrigado. Saiba também que quando você deixa o seu comentário ou o seu pedido de oração aí no chat, temos orado ao seu favor para que Deus possa conceder a você a bênção tão esperada e tão sonhada que você tem buscado aí dia após dia com o Senhor. Amém? Amigos, nós estamos estudando como interpretar as Escrituras. E este é o nosso quarto estudo. E vamos aprender hoje, na prática, como interpretar as profecias. Você topa esse desafio? Então, vem comigo! Hoje vamos trabalhar então com o capítulo 6, a partir do verso 3, que tem a ver então com o cavalo vermelho, ok? Mas antes, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês também mais algumas informações de extrema importância sobre o método de interpretação bíblica para as profecias apocalípticas. Tudo bem? Vamos lá! Amigos, existe uma regra básica para interpretar as profecias do livro do Apocalipse. E esta regra básica, ela deve ser também colocada em todos os tipos de leitura da Bíblia. Estudamos uma matéria que se chama hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar uma leitura corretamente, ok? Quando você lê um texto, você o interpreta de uma maneira hermenêutica. Hermenêutica significa justamente isso, entender o que o autor queria dizer, qual era o ponto de vista dele. Não é alguém ler e querer interpretar aquilo que ele não disse, ok? Então, hermenêutica é buscar informações naquilo que o autor estaria dizendo. E para isso, temos uma matéria dentro dessa que se chama exegese. A exegese, ela nos ajuda a cavar mais fundo. Dentro da exegese temos a perícope, ou poderíamos chamar também de escopo. O que é uma perícope e o que é o escopo? A perícope é o mapeamento do texto, onde ele começa, onde ele termina. Agora, o escopo é o alvo, onde esse texto quer me levar. Qual é o objetivo dele? Qual é o foco? O que o autor estaria me dizendo? Então a exegese, ela faz isso. Um outro detalhe também sobre a exegese, que ela nos ajuda a entender a linguagem materna, o qual a Bíblia foi escrita. Por exemplo, o livro do Apocalipse é a língua grega. Então eu preciso entender qual era a forma da fala da Grécia daquela época. Hoje nós temos um grego chamado de grego clássico, mas naquela época era o grego koiné, que não é mais utilizado. E o grego koiné é justamente o grego da Bíblia, que hoje não é falado mais. Então, como esse grego não é mais utilizado lá na Grécia, eu preciso então ter um léxico, eu preciso ter uma gramática da língua grega, porque vou estudar o texto bíblico usando a linguagem bíblica. Então a linguagem utilizada hoje na Grécia, chamado de grego clássico, não corrobora com o grego bíblico, ok? E nós temos aí também uma diferença de tempo, né? Relacionada aí à escrita para o tempo atual. Tudo bem? Então você precisa buscar um conhecimento sobre a língua materna. E eu repito, no caso aqui, João escreveu na língua grega. Uma outra coisa de extrema importância é saber qual era a política presente daquela época. Era reino? Era império? O que estava acontecendo naquela época? Como que a política exercia o seu poder? Você entende que a política naquela época, na realidade, ela era comandada pela religião. Antigamente era a religião e a política, e de repente você tem uma união agora da religião com o Estado, a religião e a política. Mas naquela época a religião estava acima de todas as coisas. Então eu tenho que entender isso também, ok? Para interpretar o texto bíblico. Outro tópico também para interpretarmos as Escrituras, aquela tabelinha profética, lembra?
O texto ele tem o seu significado dentro da própria escritura. Não é da forma que eu quero. Eu não posso também pensar que cada ponto, que cada vírgula, que cada palavra tem um simbolismo, tem uma aplicação. Aí eu não vou conseguir entender muito a palavra de Deus. Então eu tenho que me utilizar daquilo que a Bíblia está falando, tá? E lembre-se daquele deverzinho de casa, decorar aquela tabela profética que eu deixei para vocês, ok? Um outro detalhe também que eu preciso entender qual é o livro que eu estou estudando. É profético? É histórico? É poético? São cartas? Evangelhos? Eu preciso entender isso também. Tudo bem, amigo? Falando tudo isso, podemos então olharmos para o texto bíblico agora. Mas deixa eu recapitular o assunto do tema passado. Nós falamos do cavalo branco, se lembra? A primeira profecia que interpretamos no estudo foi a do cavalo branco, que acontece no ano 27 depois de Cristo e vai até o ano 100 depois de Cristo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão dentro da profecia dos 7 selos, que na realidade representam os 7 períodos que a igreja viveria desde sua fundação até a segunda vinda de Jesus, descrita na última parte do selo. O cavalo branco, ele carregava um tema consigo: vencendo para vencer. Foram dias de guerras, de lutas, mas também foram dias de vitórias. A igreja crescia constantemente. Pedro, lembra-se? Pedro pregou, mais de 3.000 almas se converteram, depois mais 5.000, e de repente Lucas, o evangelista que escreve o livro de Atos, já não consegue mais contabilizar as vitórias do cavalo branco. O cavalo branco, ele inicia-se com Cristo, por isso que é conhecido como a era da pureza, a era da doutrina pura, a sã doutrina. Esta, então, é conhecida como a Era do Cavalo Branco. Eu terminei dizendo para vocês que este selo foi aberto e não fechou. O cavalo branco continua passando e ele continua tendo o seu arco em mão e dizendo: eu saí para vencer. Vencendo para vencer. O cavalo branco também, além de tudo, além dele representar a pureza, ele também agora entra em uma batalha. Pois é, porque onde o cavalo branco passava, havia conversões, havia mudanças. Lembra-se de Paulo? Paulo pregava e as pessoas na cidade mudavam de vida, queimavam os livros de bruxarias, abandonavam a idolatria, abandonavam as prostituições, abandonavam os falsos deuses, largavam tudo para seguirem o Deus verdadeiro. E isso começou a incomodar Satanás. E Satanás, então, agora, ele é representado aqui ou apresentado como o cavalo vermelho. Vamos ler, então? Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. A cor vermelha, ela fala de derramamento de sangue. Sangue dos cristãos fiéis que preservaram a sã doutrina do cavalo branco, não concordaram com as contaminações mescladas entre religião e o Império Romano, não aceitaram, e essas pessoas foram mortas, exterminadas por causa da palavra de Deus. Dentro desse contexto, João foi exilado, mas muitos foram mortos, muitos tiveram seu sangue derramado. E sabe o que é interessante? Tertuliano dizia que quanto mais sangue de cristãos eram derramados, mais conversões levantavam-se. Quanto mais pessoas morriam defendendo a fé em Cristo, mais pessoas aceitavam o testemunho. Então essas pessoas, elas são os mártires da história que derramaram o seu sangue defendendo a sua fé. Foram fiéis a Deus em todos os aspectos,
mas a sua fidelidade, quando o seu sangue derrama sobre a terra, ele não para. Há um número crescente, dia após dia. Morria, mas pessoas se entregavam a Cristo Jesus pelo testemunho daqueles que morriam pela palavra de Deus. Outro detalhe, essa cor vermelha, ela aparece novamente em Apocalipse no capítulo 12, no verso 3, como a cor do grande dragão. E ali o significado é justamente o ódio do dragão contra o povo de Deus. As investidas de Satanás, ela sempre será sobre o povo de Deus, porque atacando o povo de Deus, é claro que ele ataca diretamente a pessoa de Deus. Lembra de Gênesis capítulo 3, verso 15? Eu gostaria que você pudesse ler comigo. Gênesis 3, verso 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, ele pisa na cabeça da serpente. Ele aqui é o descendente da mulher. Mas o texto diz que ele também o feriria o calcanhar. A cruz ele fere o calcanhar, mas Cristo dá a pisada final. Quando ele machuca, quando ele fere o povo de Deus, ele fere o calcanhar. Mas não se esqueça, a pisada final sobre a cabeça da serpente é Cristo Jesus. Sabe o que o texto me mostra? Passaremos por dificuldades, passaremos por problemas, mas a vitória é certa em Cristo Jesus, amém? É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. A expressão usada aqui é hipernicão no grego. Sabe o que significa? Vitória garantida. Sabe por que a vitória é garantida? Porque Cristo já pisou na cabeça do inimigo na cruz do Calvário, e Paulo também fala isso em uma das suas cartas. Cristo é vitorioso por excelência e Satanás é um ser derrotado. Mas não se esqueça, ele foi derrotado, mas não foi destruído ainda. E a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele fará de tudo para que eu e você possamos nos desviarmos dos caminhos de Cristo Jesus. Ele fará de tudo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas vamos lá, vamos continuar então aqui o nosso método de como interpretar as profecias. O cavalo vermelho, ele também faz paralelo ao capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Vamos ler? Vamos ver o que o texto tem a nos dizer. Que paralelo é esse? O capítulo 2, verso 10, faz parte da segunda igreja, a igreja de Esmirna. Lembra que eu ensinei para vocês que as 7 igrejas e os 7 selos é uma visão progressiva, profética. O capítulo 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, ao relatar 7 cartas, está falando de 7 períodos espirituais que o povo de Deus estaria passando nessa terra. Então você tem ali uma visão um pouco limitada. Quando entramos dentro dos 7 selos, que ali temos também os 4 cavaleiros do Apocalipse, que faz parte desta mesma profecia, nós temos como uma luz maior sobre isso, ok? Ou seja, uma visão progressiva. É Deus aumentando essa visão para que as pessoas pudessem compreender aquilo que Ele estaria falando para nós. Tudo bem? Então, Apocalipse 2, verso 10, quando fala a seguinte palavra: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entenderam? O capítulo 2, verso 10, é um paralelo ao cavalo vermelho. É a mesma história. Porém, no versos do capítulo 6, 3 e 4, que fala das perseguições, dos derramamentos de sangue, está clareando o Apocalipse capítulo 2, verso 10. Está esclarecendo melhor, dando uma luz maior sobre este tema. Agora, você não pode esquecer
que estamos num livro profético. E como é um livro profético, eu preciso olhar para o processo dia-ano para interpretar as profecias. Então, um dia, na realidade, representa um ano. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 6 e verso 7, no livro de Números, capítulo 14, no verso 34. Tudo bem? Lembra daquela tabelinha? Lá está o processo dia-ano. E não se esqueça, o ano daquela época não era 365 dias, era 360 dias. Tudo bem? Vamos à frente? O cavalo vermelho, ele representa a igreja do ano 100 ao ano 313. O cavalo vermelho representa o espírito de oposição ao cavaleiro do cavalo branco, certo? Então você tem agora aqui uma contrafação. A verdade estava sendo explanada, apresentada, as pessoas mudavam de vida, se convertiam, aceitavam o cristianismo. Satanás, então, ele trabalha de tal maneira que surge, então, o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que é derramamento de sangue, que representa perseguição. Agora, o cavaleiro, ele tem uma ordem. Na realidade, essa ordem, ela está dividida em 3 fatos. Olha as ordens que ele recebe, então. A primeira, tirar a paz da terra, levar as pessoas a se matarem umas às outras e utilizar a espada para realizar o seu propósito sangrante. Perceberam? 3 coisas. A primeira, tirar a paz da terra. Que paz? A paz que o Evangelho estava proporcionando. A paz que emana do trono de Deus. A paz de uma verdadeira conversão. A paz. E essa paz, ela estava vindo diretamente do trono de Deus, que era anunciada por homens, por mulheres, por crianças que haviam aceitado a Cristo Jesus. E essas pessoas incomodaram o Império Romano e, é claro, inspirados por Satanás, instigaram-se então uma perseguição para tirar a paz de Deus, para matar uns aos outros. E Cristo disse em Mateus capítulo 24 que muitos matariam utilizando-se o nome de Deus. Olha a profecia se cumprindo aqui. Mas também ela utilizaria a espada como uma arma, como um objeto para matar. A espada que representa a guerra, a espada que representa a luta. E pode ter certeza que foi uma luta injusta. Muitos morreram porque guardavam a palavra de Deus, viviam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus e derramaram o seu sangue para que a palavra de Deus pudesse chegar até a mim e até você. O cavalo vermelho também é o período das 10 perseguições de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que colocamos também como 10 anos. 10 perseguições gerais do Império Romano durante 10 anos. E nós temos aí o nome de alguns deles, como Diocleciano e o seu sucessor Galério. Investiram terríveis perseguições contra os cristãos. E essas terríveis perseguições começaram no ano 303 até o ano 313. Vários problemas naquela época que instigaram o coração dos imperadores a perseguir os cristãos. Sabe quais foram elas? Epidemias e inundações que estavam assolando o Império Romano. E sabe o que esses imperadores acharam? Eles achavam que os cristãos eram culpados disso, porque eles não acendiam incenso aos imperadores considerados como deuses, os Césares. Eles não acreditavam que, ao negar o César, ou eles acreditavam que negar que César era Deus, eles estavam permitindo que ele derramasse pragas sobre o povo. E é por isso, então, que eles levantaram perseguições contra os cristãos. Deu para entender isso? Vamos lá. Assim, esse cavaleiro, ele também pode representar o Império Romano na pessoa dos imperadores, durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos, vítimas da intolerância para com a fé em Deus. Uma figura muito conhecida neste período é o bispo de Esmirna. O seu nome era Policarpo. Policarpo, ele foi levado à presença do imperador. E o imperador então disse: você precisa negar o seu Deus, você precisa acender o incenso, dobrar os joelhos e nos adorar.
Fazendo isso, o seu problema está resolvido. Você volta para a sua igreja, para o seu povoado e continua a sua forma de viver. Mas você precisa publicamente negar esse homem que você chama de Jesus Cristo. Sabe qual foi a fala de Policarpo? Ele disse o seguinte: há 50 anos esse Deus tem cuidado de mim. Há 50 anos esse Deus tem sido fiel a mim. Como eu poderia trair alguém que só me faz bem? Jamais. Eu prefiro morrer do que traí-lo. Eu prefiro morrer do que traí-lo. Lembra Apocalipse 2, verso 10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo foi fiel até a morte e com certeza a profecia o alcança. Ele vai receber a coroa da vida. Amigos, o cavalo vermelho, assim como o cavalo branco, o selo foi aberto, mas não fechou. Hoje podemos dizer que temos uma tranquilidade. Sofremos poucas intolerâncias relacionadas à nossa fé. Quem sabe no trabalho, na escola, com a família, mas poucos morrem, principalmente em nosso país, por causa da palavra de Deus. Mas não se esqueça, o cavalo vermelho ainda está passando. Mas também há uma promessa para aqueles que forem fiéis. Dar-te-ei a coroa da vida. Eu pergunto para você, é seu desejo ser fiel a Deus em todos os aspectos da sua vida, para que possas receber a coroa da vida? Eu quero buscar todo dia essa fidelidade para com o meu Criador. É seu desejo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos nas nossas falhas para que possamos ser fiéis a Ti, porque em todos os aspectos o Senhor é fiel a cada um de nós. Então nos abençoe, perdoando os nossos pecados e salve-nos também para o Teu reino, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo, uma boa noite para você, um forte abraço e terça-feira estaremos dando continuidade ao estudo, agora falando sobre o cavalo amarelo. Te espero. Um forte abraço.